Oi, 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 todo mundo, como vocês estão do lado daí? Hoje tem coisa pra gente falar. Marcelo Teixeira deu entrevista, a volta do Neymar, sobre o treino de hoje de manhã, lá no CT, as variações do Vojvoda. Então, temos coisinhas para falar, mas antes, não esquece de deixar o seu like, clica no gostei pra mim, deixa aí, clica no joinha. Comenta aqui, deixa aqui seu comentário, vamos bater papo aqui e se inscreva no canal. Clica aqui no botão inscrever-se para ajudar o canal a continuar crescendo. E se você puder compartilhar para mais pessoas chegarem, eu te agradeço muito, 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 muito. Vamos lá. Ontem Marcelo Teixeira deu entrevista para o De Olho no Peixe. Teve várias perguntas, dentre elas o Marcelo foi questionado sobre se ele havia feito reclamação sobre a arbitragem junto à CBF, né? O Marcelo disse que sim, que a reclamação que eles têm feito, que eles têm levantado é pela falta de critério dos árbitros, principalmente do VAR, que isso preocupa agora nessa reta final de campeonato. Inclusive, ele disse que a CBF, o que eu já tinha falado aqui, acho que ontem ou antes de ontem aqui no canal, que a CBF criou uma comissão de arbitragem, né, para todos os times, para os 20 clubes da Série A, mais os 20 clubes da Série B, participarem para ser debatido sobre esse assunto. Então, a CBF mostra interesse em melhoria na arbitragem, já que isso é uma reclamação comum, né, praticamente com todos os clubes aí do Campeonato Brasileiro. Entraram também no assunto planejamento. O quanto o Santos não se planejou para o ano de 2025. Aí Marcelo disse que ele tem 1 ano e 10 meses na presidência, que o ano passado o Santos chegou na final do Campeonato Paulista, que esse ano o Santos chegou entre os 4 times paulistas, conseguiu a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, assim, sempre aquela sabonetada. Daí falou que não pode comparar o Santos com o Mirassol, porque o Mirassol não tem a camisa do Santos, que no Mirassol não tem a pressão que existe no Santos. Inclusive, daí ele deu um exemplo que o Santos contratou o jogador do Red Bull, veio no Santos, não deu certo, daí voltou pro Red Bull, voltou a jogar bola. Então, assim, uma sabonetada mais do mesmo, né? Já emendando nisso de planejamento, que o Santos contrata muita quantidade, pouca qualidade. Se não me engano, acho que foi a Carol que perguntou sobre a venda do Lucas Meirelles para pagar os jogadores que estão no elenco agora, né? Haja vista que o Luca tá lá no time dele fazendo gol praticamente todo o jogo, 4 gols, tem assistência. Se ele não seria útil nesse time do Santos. E aí, obviamente, né, que ele elogiou que o plantel do Santos, que o Santos trouxe Tiquinho, o Santos trouxe Lautaro, e pipipi, papapó, e elogiou a venda do Lucas Meirelles, que o Santos fez um bom dinheiro no Lucas Meirelles, sendo que dos 12 milhões de euros o Santos nem fica com tudo isso, porque tem a parte do jogador, né? Mas assim, eu sinto que pergunta A para ele responde B, C, D, menos a pergunta, né? Ele não faz uma autocrítica nessa venda. E aí, já emendando sobre base, perguntado se teve proposta por Robinho, por Souza, por Sherman, ele disse que por Robinho nunca chegou nenhuma proposta oficial, né? Então, Marcelo nega que tenha tido olheiros lá na Vila da Inter de Milão para ver o Robinho. Mas ele disse que Souza, Sherman, Bom Tempo tem recebido proposta sim, mas que o Santos não abriu conversa com ninguém sobre os meninos. Ele disse que o Santos renova o contrato dos meninos, que o Santos se antecipa, enfim. Mas não usa os meninos, né? E aí esse é o ponto que a gente quer chegar. Por que não usa os meninos da base? Não adianta você renovar contratos, infinitos contratos, se você não usa os meninos da base. Se dentro do time só tá os cansados. Diz que o Santos se assegura muito bem com essa parte contratual dos meninos da base. E aí entrou na nossa famosa lenda W Torre. Estádio, Vila Belmiro, reforma. O Felipe indagou ele por que estão sendo feitas essas melhorias na Vila Belmiro,
se o Santos vai demolir a Vila, se vai construir um novo estádio com a W Torre. Ele disse que desde 2004 não há melhorias na Vila, que essas melhorias precisam ser feitas independentes do novo estádio, porque não é uma coisa que vai acontecer, tipo, amanhã, né? Até porque leva tempo quando o Santos colocar à disposição a venda das cadeiras, que foi uma das perguntas também sobre a venda das cadeiras. Ele desconversou, né? Disse que não é o momento, que o Santos não vive numa boa fase, que para isso acontecer o Santos tem que estar numa melhor fase, né? Ele quis dizer isso. Então, mas desconversou, não deu uma nova data, nem nada, porque a data era agora, né, em outubro, no aniversário da Vila Belmiro, mas mais uma vez foi desconversado sobre o assunto. E aí disse que teve reunião ontem, inclusive, os escritórios do Santos, escritório da W Torre, tiveram as reuniões deles, que os contratos são feitos com muita lógica, com muito princípio, que precisa ser debatido os detalhes, que não é tão simples assim, mas que ontem ele recebeu o documento de construção, não recebeu de locação. Então, é isso, uma enrolação danada, né, sobre o estádio, que eu acho que é o assunto que a torcida quer muito saber, mas mais uma vez, mais do mesmo, uma ladainha danada, porque aparentemente nada anda quando o assunto é W Torre, quando o assunto é a nova Vila, é a nova Arena. Daí ele foi perguntado também sobre ele falar que não tem medo do rebaixamento, igual o outro presidente que nos rebaixou falava que também não tinha medo do rebaixamento. Aí ele disse que como presidente ele jamais pode falar isso, que ele acredita no rebaixamento do Santos e essas coisas todas, né? Concordo que ele não pode, mas também negar a realidade é algo complicado na minha opinião. E também foi perguntado sobre Neymar Júnior, contrato de Neymar Júnior, renovação de Neymar. Vai renovar ou não vai renovar? Ele disse que isso não é o assunto agora, né? Que ele não se preocupa, que dentro da normalidade a renovação tende a acontecer, porque o projeto Neymar não é projeto de meses, é projeto para a Copa do Mundo. Então, se nada de anormal acontecer, a renovação deve se encaminhar aí, porque, inclusive, ele disse que em maio tivemos 2 reuniões e já acertamos a renovação. O que é, no mínimo, preocupante, porque os valores são altos. Eu acho que isso tinha que ser debatido mais vezes, né, entre eles. Mas Marcelo disse, nada der errado, a renovação vem aí. E aí, falando em Neymar quer voltar contra o Fortaleza. O Santos toma uma cautela com isso e isso não deve acontecer. Neymar deve voltar mesmo só contra o Flamengo, né? Mas Neymar já tem treinado com bola desde terça-feira. Os treinos táticos ele tem ficado fora, então só contra o Flamengo. O que eu acho disso? Por um lado, eu acho bom, porque ele tem mais tempo, né? Tem mais aí 2 semanas, 10 dias, tá melhor e poder de fato voltar contra o Flamengo. Em outro ponto, eu já acho que o jogo mais importante pra gente é contra o Fortaleza, porque contra o Flamengo a gente já dá como perdido, concorda? Então, e contra o Fortaleza, a gente tem que ganhar. Então, seria interessante a gente ter força máxima contra o Fortaleza. Mas o Santos tem essa cautela e ele deve voltar mesmo só contra o Flamengo. E falando em treino tático, o Vojvoda hoje deu o treino pela manhã. Dentre as variações que Vojvoda faz, né, no treino, ele testou o Willian Arão no lugar do Schmidt como o primeiro homem de meio campo. Em outro momento, testou os dois juntos no meio campo. E Vitor Hugo segue sendo sondado ali, né, para uma possível titularidade ali junto com o Barreal no ataque. E aí Guilherme seria banco, mais uma vez. Então, vamos ver o que vem pela frente. E o foco do treino de hoje também foi bola parada. O Vojvoda treinou bastante bola parada hoje. Veremos aí o que vem pela frente. Amanhã teremos o nosso vídeo aqui pré-jogo. E sábado tem live às 14 horas de pré-jogo, pra gente ir aquecendo aqui, tá bom?
Então foram essas as últimas notícias do Santos. Não esquece de deixar o seu like, clica no gostei pra mim. Comenta aqui o que você achou de tudo isso. Quem que você colocaria de primeiro homem no meio-campo, Schmidt ou Arão? Comenta aqui pra mim. Por favor, vamos bater papo aqui no comentário e se inscreva no canal. Clica no botão inscrever-se para o canal continuar crescendo, tá bom? Muito, muito obrigada. Um beijo. Tchau. Fui.